vez com vocês, com gotas de fé, brotos de esperança. É muito bom ter fé em Deus e saber que Ele faz gotejar a graça, a revelação dEle na nossa mente, no nosso coração. Isso faz brotar esperança. Vou falar com vocês hoje sobre a questão do material e espiritual. Começando a refletir sobre os 5 sentidos. Dentre esses 5 sentidos, o sentido da visão é um dos que mais chama a nossa atenção, porque a visão nos ajuda muito na sobrevivência e na proteção da nossa vida. Por isso a gente tende a ter muito medo quando está no escuro, quando está num lugar, numa estrada completamente escuro e a gente não tem uma fonte de luz. Porque se a gente não enxerga, a gente se sente ameaçado. Não sabe de onde pode vir algum problema, um buraco no caminho, alguma violência, alguma agressão. Agora pense nessa questão da visão na dimensão espiritual. A pessoa anda, caminha e não enxerga, não vê a realidade do mundo espiritual. Então, é fundamental na nossa existência ter uma percepção do reino espiritual, ter um olhar para o homem, para os seus problemas, com a perspectiva bíblica, com a visão que Deus nos ensina. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecer a verdade tem a ver com estar na realidade. Quanto mais você conhece da verdade, quanto mais você está na realidade, maior a sua capacidade de adaptação, de lidar com os problemas, de enfrentar as dificuldades, de encontrar soluções. A Bíblia apresenta o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e o homem também é uma trindade, corpo, alma e espírito. O corpo é a dimensão biológica, a alma a dimensão psicológica e o espírito a dimensão da fé, a dimensão das coisas espirituais. E quando a gente entende as coisas espirituais, a gente percebe que existem batalhas nessa dimensão. Porque existe o reino de Deus, o reino da luz e o reino do diabo, das trevas. Os anjos de Deus e os anjos do diabo, os demônios. Então, a batalha se dá neste sentido, entre os propósitos divino e as barreiras, as oposições do diabo, que é chamado o inimigo de Deus. Quando a pessoa não tem nenhuma percepção de que no mundo, na vida, no dia a dia, ele está entre essas duas dimensões do mundo espiritual, o ser humano está ali no meio, é objeto dessa guerra, dessa disputa, a pessoa pode levar a vida, apanhar, sofrer e não encontrar saídas. Né? Quando você recebe Cristo, quando você anda com Cristo, quando você aprende com Ele, e Ele ilumina, o Espírito Santo ilumina os seus olhos espirituais, a fé desperta em você, você começa a aprender a discernir o mundo espiritual. E Deus vai nos guiando e nos ensinando a vencer a nossa batalha contra o mal, contra o mundo, contra as distorções deste mundo. Mas existem riscos nessa questão. E o risco tem a ver com 2 extremos ruins que podem acontecer com as pessoas nessa temática. Um risco para quem nega a realidade do mundo espiritual das trevas,
não conhece o inimigo, o diabo e seus anjos, e por negar, não vê. Por não ver, anda na escuridão. E não vai saber se proteger. Não vai saber buscar os recursos de Deus para se proteger. Nesse caso, a pessoa não aprende a resistir ao diabo, não aprende a lutar. Por outro lado, o outro extremo é quando a pessoa percebe essa luta, percebe, se dá conta desta realidade do mundo espiritual, da guerra contra o mal, ela fica ciente disso e devagarinho começa a sobrevalorar isso. Começa a dar um valor excessivo para as coisas espirituais. E isso não é real, não agrada a Deus, não é verdade. O homem existe nas 3 dimensões, o biológico, o psicológico e o espiritual. Quando a gente bota na conta espiritual coisas que são da ordem psicológica, a gente está errando. Quando a gente bota na conta do espiritual coisas que são da ordem do físico, do mundo físico, a gente também está errando. Por exemplo, na Bíblia, Jesus cura surdos, 2 casos diferentes. Num, ele põe os dedos no ouvido do surdo e diz, efata, e o ouvido do indivíduo se abre. No outro, ele expulsa um demônio e aquele surdo passa a ouvir, era surdo-mudo, passa a falar. No primeiro caso, o problema era físico. E Jesus operou um milagre, mandando que aquele ouvido se abrisse. Efata quer dizer, abre-te. No segundo caso, Jesus expulsou aquela força do mal e aquela força estava bloqueando as funções auditivas daquela pessoa. E ela passou a ouvir e falar. Então, a gente precisa distinguir essas coisas. Quando a gente supervaloriza essa questão espiritual e as questões do inimigo, a gente tende a viver com medo, a gente sai de uma posição de prudência com Deus para uma posição de insegurança. A gente sai de uma condição de temor a Deus para temor do mal. Então, está errado. É errado e ruim quando a pessoa nega essa realidade, que existe o mal, que existe uma batalha espiritual, e também é errado e ruim quando a pessoa superdimensiona isso. Então, para nós cristãos, a gente precisa buscar esta visão tridimensional e um equilíbrio, uma percepção que envolva as 3 dimensões, o biológico, o psicológico e o espiritual. Veja, quando a pessoa tem um problema da ordem espiritual e ela faz apenas uma abordagem material, física, ela não vai conseguir uma solução. Mas quando o problema é físico e ela fica tentando uma abordagem espiritual, ela também não vai conseguir. Se uma criança tem dores abdominais e ela está com lombriga e a pessoa fica tentando expulsar um demônio, ela não vai conseguir resolver o problema, porque o problema da criança é lombriga. Então, a gente precisa buscar esse discernimento, essa percepção, pedir a Deus que a gente aprenda a lidar com essas 3 variáveis, a física, a psicológica e a espiritual. Deus te abençoe. Forte abraço.